Aleluia, glória a Deus. Bom dia, queridos, na paz do Senhor. Bom estarmos aqui novamente. Você está aqui nesta manhã já bem mais agradável. Domingo passado estava muito quente, mas hoje já deu uma melhorada, já choveu. Independente disso, a gente está na casa do Senhor. Abra sua Bíblia no primeira carta de Pedro, 1 de Pedro, no capítulo 1. A partir do versículo 13, 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13, vamos ler até o versículo 20. Todos acharam, amém? Amém. Você pode acompanhar na tela também. Faz uma gentileza, acho que a irmã Fernanda está lá, troca para a revista atualizada, por favor. Deixa desse texto aí por enquanto, depois a gente troca para atualizada, deixa isso aí mesmo. Diz a palavra do Senhor: portanto, cingindo os vossos lombos, os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todas a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que a tua graça, a tua unção esteja sobre nós, com a liberdade do teu Espírito para falar conosco. Ajuda-nos, te pedimos, te louvamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É interessante como nada é por acaso nas coisas de Deus. Quarta-feira passada, o Asa estava no louvor aqui, junto com o Ministério de Louvor, e ele cantou um hino. No hino veio uma palavra forte no meu coração, no hino que ele cantou, e não por coincidência, abriu o nosso culto cantando esse hino, que nós fomos resgatados. Eu falei, não é coincidência. Eu acho que já tinha uma água bebida aqui, mas tudo bem. Quem é já sabe. Tá bom. Não é coincidência. A gente precisa entender que nas coisas de Deus não há coincidência.
A palavra que ele estava cantando, do primeiro hino que nós cantamos aqui, nós fomos resgatados, e a gente canta, às vezes a gente canta muito da boca para fora, mas quando a gente está ligado, há um mover diferente. Aquela palavra entrou como um raio, e o Senhor ministrou no meu coração a palavra resgatados, e ficou, até surgiu a oportunidade de estar aqui de volta pregando para a igreja. Eu falei, essa palavra, não tinha mensagem, mas essa era a palavra. E ele abre o hino, abre o culto com esta palavra, com este louvor, falando que nós fomos resgatados. E depois vai falar o segundo hino, complementando aquele que o Senhor, Ele tem nos renovado, tem nos trazido de volta, ainda que a gente esteja tropeçando, alguma coisa assim, parafraseando o hino. Esse texto que Pedro escreve, Pedro está em Roma. O Pedro, ele está em Roma. Há uma grande perseguição em Jerusalém, em que o general Pompeu, ele retoma a cidade que estava em rebeldia contra os judeus rebeldes daquela época ali. Ele retoma a cidade. Não vamos confundir com o general Tito, que destrói a cidade. Pompeu retoma a cidade de Jerusalém, e não toma de forma amigável, ele toma com violência. O ódio que já existe sobre os romanos, ele sobressai mais ainda, e os judeus começam a tratar os romanos, Roma, como Babilônia, e a igreja também, porque há uma grande perseguição, tanto entre judeus quanto aos cristãos. E o Pedro está escrevendo para a igreja em outras cidades, também vai chegar em Jerusalém e falar o seguinte: há perseguição, há aflição, mas vocês têm que ter sobriedade de continuarem fiéis ao Senhor. É isso que a gente precisa entender dessa carta, porque toda carta ela tem um motivo, ela tem uma motivação, e o Pedro vai fazer isso. Olha, não esmoreça, o momento é difícil, o tempo que a gente está vivendo, ele não é muito diferente, ainda que as perseguições, os problemas, as aflições que a gente passa, elas sejam diferenciadas daquele contexto, daquela época, mas a gente passa por isso, e a gente vê tanta coisa acontecendo, que nunca a carta de Pedro, aquelas comunidades, ela fosse tão atual como é nos dias de hoje. O que chama a atenção nesse texto, de todo esse texto que nós lemos aqui, é a palavra: nós fomos resgatados. E a gente quer falar sobre essa palavra resgatados. Uma vez resgatados, e o Pedro vai deixar isso de forma muito clara, a gente não pode voltar atrás, a gente não dá mais para voltar atrás. Se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai ver que a palavra resgate, resgatado, tem muitas passagens na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, porque foi algo que Deus usou, primeiro para resgatar. A lei lá em Levítico vai falar de muitos resgates. Resgatava-se animal, coisas, resgate de pessoas, até resgate de pessoas estava. Nós temos um texto clássico sobre resgatar de alguém, que é Boaz e Ruth, em que Boaz precisou resgatar a Ruth e acabou casando com ela, em que a pessoa que tinha a prioridade de fazê-lo não quis, abriu mão. Boaz casa com Ruth, e ele sabe que eles vão estar na genealogia de Jesus. Então a palavra resgate, ela tem um valor muito grande. Quando ela vem para o Novo Testamento e a gente vê a palavra resgate, é um resgate incomparável, é um resgate incomparável que o Senhor vai fazer por nós. Eu lembro que uma vez eu preguei, falando num outro contexto, sobre o resgate do soldado Ryan, filme que acho que dificilmente alguém aqui deixou de ver, um filme comovente, lindo, né? Em que o
o rapazinho está na guerra e os irmãos dele já morreram e a mãe está recebendo cartas do governo americano, ó, lamentando informar. Então, quando a família já vinha aquele carro do governo chegando, a mãe já se jogava no chão porque sabia que morreu alguém. Morreu alguém. E o governo, de tanto mandar carta para aquela mãe, alguém fala: será que a gente vai ter que mandar outra carta para essa mãe? Só falta um. E eles vão atrás do menino, ele está na Segunda Guerra Mundial, está no meio do fogo cruzado e uma equipe é preparada para que aquele soldado seja encontrado, que foi com uma dificuldade muito grande, até que eles conseguiram encontrar. Só que, nesse resgate, morreu todo mundo. Morreu, todos os resgatadores morreram. A pergunta é: eles sabiam que iam morrer e voluntariamente ele faria isso? Claro que não. Eles não estavam ali para morrer. Eles foram ali para cumprir uma missão. E nesta missão eles morreram. Esta é a diferença. Jesus se apresenta como um resgate voluntário. Se a gente for para Mateus capítulo 20, versículo 28, olha que coisa interessante que a gente vai ver a respeito desse resgate. Olha o que diz o texto. Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não falou de todos. Ele não falou de todos. Ele está dando a vida de muitos. Ele não está falando, ele não está fazendo que tem um texto que fala que o Senhor não faz acepção de pessoas. Não faz. Mas infelizmente nem todos aqueles que têm até consciência de que Jesus morreu na cruz para a salvação, não significa que o fim dele vai ser o melhor. Uma coisa é saber que Jesus morreu na cruz do Calvário, o Senhor entregou o seu único Filho para todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Todo mundo conhece esse versículo de cós salteado, mas, e isso é uma coisa. Outra coisa é eu aceitar e fazer com que isso seja uma realidade na minha vida. Há um contexto diferente com relação a isso aí. Ele veio pelo resgate de muitos. A diferença, um resgate voluntário. Ele foi voluntário para fazer isso. Ele não foi obrigado. Jesus falou o seguinte, a triunidade de Deus, para que a gente entenda, falou o seguinte: o filho vai, você quer ir? Não estou muito afim. Não, mas você vai. Não foi isso que aconteceu. Se a triunidade é uma concordância para formar a pessoa de Deus, o próprio Deus falou o seguinte: eu vou, voluntariamente eu vou, não tenho obrigação de ir, ninguém está obrigando, eu vou porque eu quero, e eu vou por amor. Isso é que nos diferencia de qualquer religião aí fora, o Senhor, o próprio Deus, nos amando do jeito que nós somos, daquilo que nós éramos, Ele falou o seguinte: eu vou, e vou resgatar o homem do seu pecado, da sua sujeira, voluntariamente. A diferença de que um soldado que é resgatado, ou qualquer tipo de resgate, não muda nada. A vida do resgatado não muda. A vida de quem resgatou também não muda. Não muda nada. Mas quando há resgate do Senhor, algo diferente acontece. Por aquele que está resgatando e naquele que foi resgatado. Aqueles soldados que fizeram o resgate morreram. O máximo que eles poderiam receber era uma condecoração pós-morte. Herói, medalha de prata. Oh, uau! Medalha de prata. E porque ficou vivo o soldado que foi resgatado? O máximo que ele teve foi ter mais vida. Poderia ter morrido na guerra, mais vida. E no final do filme, o soldado que foi resgatado já com idade, já idoso, com netos, com os filhos, com netos, ele só fala para a mulher: eu fiz valer a pena? E o grande detalhe na nossa vida de resgatado é falar o seguinte: está valendo a pena?
Será que o Senhor está assim orgulhoso? Valeu a pena? Valeu a pena resgatar esse cara aí? Valeu a pena resgatar essa mulher que estava nessas condições? Está valendo a pena. Que alegria para o Senhor de ver aquele povo que foi resgatado cumprindo o propósito para o qual ele se entregou na cruz. Que tipo de valorização nós estamos dando para esse resgate? Jesus foi o maior resgate da história. Você pode falar a gente pode contar resgate de todas as formas aqui, a gente vê filmes aí de resgates heróicos, mas o resgate de Jesus, ele é incomparável, pode-se falar de religiões, a religião ajudou muito, ajuda, a religião A, a religião B, a C, a D, poxa, eu estava assim, eu fui para a religião, ela ajudou, ok, mas a de Jesus é incomparável, porque aquele que resgata, ele resgata hoje você, sabe que ele sacrificou lá? A diferença é que aquele que te resgatou continua contigo, aquele que esteve lá na cruz, é aquele mesmo que resgatou, e aquele mesmo que continua andando conosco, é incomparável para esse sacrifício voluntário. Quantas vezes o Senhor, ele resgatou Israel? Há um propósito, há um plano, e ele resgata Israel várias vezes Israel falha, várias vezes Israel peca, e o Senhor está ali disposto a resgatar o seu povo. Não é diferente conosco. Quando foi cantado o segundo hino, eu falei assim, é isso, o Senhor está pronto para nos resgatar o tempo todo. Por que, irmãos, que ele faz isso? Porque a gente erra, porque a gente peca, porque a gente tropeça, e nesses tropeços ele fala, eu estou aqui, não depende de mim, depende de você, não depende de mim, eu estou aqui, estou pronto para, a mão está estendida, não depende de mim, depende de você, e esse depender de nós, vou tomar a caneca certa agora, e esse depender de nós, é o reconhecimento que nós temos que ter a respeito do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas motivações. Qual o valor que a gente está tendo para esse resgate maravilhoso do Senhor? Qual é o valor que nós estamos dando para esse resgate incomparável do Senhor? Às vezes a gente tem uma caminhada tão sem compromisso, vamos dizer dessa forma, que a gente pensa que o Senhor fez um resgate, às vezes por parte, não por inteiro. Quando Jesus nos resgata, ele resgata por inteiro, ele não resgata parte de nós. Você já deve ter ouvido alguém falar assim, o Senhor quer o nosso, só quer o coração. Você já ouviu isso? O Senhor quer só o nosso coração, fica se preocupando com roupa, com isso, com aquilo, Ele só quer o nosso coração. Irmão, o Senhor não resgata a gente por parte, Ele não resgata por parte, Ele resgata por inteiro. Ele quando tira a gente do lamaçal, do charco de pecado, ele não puxa e segura aqui, não, eu vou puxar você por inteiro, vou deixar só tuas pernas aí dentro. Ele nunca fez isso. Se parte de nós está no lamaçal, ainda está lá fora, é porque a gente não deixou com que ele nos resgatasse integralmente. É porque a gente não quis, ou a gente não quer. Quando ele resgata, a gente abre mão de tudo, e tudo é tudo, e há muita gente que acha que
esse pouquinho aqui está bom. A gente vê até algumas igrejas até hoje que há um resgate. Eu estou falando de igrejas, estou falando de pessoas, que há um resgate que não chega nem na metade. É um comportamento de culto normal, igual ao nosso, mas não abre mão de algumas coisas que convém para eles. Hoje, antigamente a gente falava igreja cristã, a gente sabia o que era uma igreja cristã, igreja de crente, vamos falar igreja de crente. Hoje a gente não sabe mais que é igreja de crente, porque tem igreja que vão abrindo por aí, em que eles têm um tipo de comportamento que é contra a palavra de Deus, mas eles querem ser cristãos de acordo com as conveniências deles. Aí você fala, caramba, e falam em liberdade, o seu amor do jeito que a gente é. Não ama do jeito que a gente é, não. A gente não pode criar os nossos próprios conceitos, achando o seguinte, já que ele me libertou, Senhor, eu vou te servir, mas deixa eu ficar com o meu jeitinho aqui. Com o Senhor não funciona dessa forma. Não é dessa forma que funciona. Ou ele nos resgata por inteiro, ou então, irmãos, nós vamos continuar brincando de ser crentes. Igrejas fingindo que são igrejas fiéis ao Senhor. O tempo que nós estamos vivendo é diferente de algumas décadas atrás. Algumas décadas atrás, as igrejas, Europa e Estados Unidos principalmente, entraram numa frieza espiritual, que as igrejas foram abandonadas, a gente já falou sobre isso. Então lá, meia dúzia de gatos pingados, alugando para igrejas de outros países nos Estados Unidos. Na Europa, igrejas se transformaram em teatro, cinema, boates, etc, etc. Algumas décadas atrás isso vinha acontecendo. Hoje é diferente. Hoje estão abrindo igrejas totalmente fora do propósito bíblico. Aí você fala, é uma igreja? Se você assistir o culto, você é uma igreja até você saber o que acontece lá dentro. Ou seja, que tipo de resgate que esse povo quer? Uma coisa é certa, não há dois céus. Não há dois céus. Para aquele que crê de uma forma, para aquele que crê diferente. Não há dois céus, só existe um céu. E só existe uma palavra. Não existe dois céus. Agora, inferno, não existe dois infernos, existe um inferno. E a gente só tem dois caminhos. Ou a gente vai para o céu, resgatado por inteireza na presença do Senhor, ou tudo que aquilo que nós fizermos nesse processo vai levar a gente para outro lugar. E não existe outros lugares, só existe um outro lugar que é o inferno. Difícil isso. A gente acha que o Senhor ele vai estar sempre nos adulando, sempre com aquela coisinha de bonzinho. Deus faz isso conosco é por misericórdia. Olha o que diz a primeira carta de Pedro, 1 de Pedro 1:3. Olha o que Pedro vai dizer nessa primeira carta dele, capítulo 1, versículo 3. Por muita misericórdia, ele está falando para nós, muita misericórdia, o Senhor nos regenerou. Muita misericórdia. Regenerar, irmãos, é nascer de novo, é ser gerado. Regenerar, ser gerado de novo. A gente não é regenerado o tempo todo, a gente passa por uma regeneração. A questão que fica para nós é, somos verdadeiramente regenerados? Uma coisa é ter salvação em Jesus, levantou a mão, aceitou Jesus, você está salvo. Aí você passa por um processo de regeneração. O que é regeneração? Você vai tirando os apetrechos que estavam lá naquele lodo que você estava, e vai tirando. E Pedro vai dizer o seguinte, que o Senhor faz isso em nós, pela infinita misericórdia dele. É por isso que nós estamos aqui. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor.
A palavra diz que a misericórdia é a causa da gente não ser consumido, porque a gente sabe o que é certo e faz o errado. Aí a gente entra no segundo hino: o Senhor me resgatou, o Senhor me sustentou, o Senhor me renovou. E a gente precisa ser renovado o tempo todo. A gente precisa disso e precisa entender isso. O problema é que tem muita gente que fica melindrado. Em todo lugar tem, a nossa igreja não é diferente. Não é diferente. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade. O pessoal está confundindo liberdade com libertinagem cristã. Esse é o problema. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Permanecei, pois, firme, não vos submetais de novo. Ele está falando de novo a um jugo de escravidão. Há muita gente sensível na igreja. Fala algumas coisas, não gostei. Nem tudo que eu ouço eu gosto. Mas tem coisas que eu preciso ouvir. Vai machucando, vai. Semana passada, domingo passado, eu falei sobre comportamentos, para a gente ter comportamento que a gente tem, daquilo que a gente faz e da onde a gente vai. Eu vim com na minha mente de falar sobre isso aqui, comentar sobre isso. Foi mais renovado ainda, de falar isso, para mim foi uma confirmação, porque eu vi o Reinaldo hoje aqui. Reinaldo, cadê o Reinaldo? Reinaldo está aqui, com a esposa. Eu falei sobre academia. Talvez não tenha sido bem entendido, mas vou fazer você entender agora. Academia na vida das pessoas é uma benção, dependendo da sua motivação. Qual a motivação de você para uma academia? Porque a maioria das academias hoje estão contaminadas. Qual a motivação que você tem para lá? É para sua saúde? Beleza. Está sendo bom para a sua vida física e mental? Bênção. Faça, porque é uma bênção. Agora, cuidado para você não exceder o limite da sua vaidade. Esse é o problema. O ambiente que você frequenta, que está contaminando a sua mente. Irmãos, já falei sobre isso no domingo passado, não vou falar de novo. Então, antes de ficar de mimimi, tá? Presta atenção naquilo que Deus quer falar contigo. Dentro desse aspecto, queridos, a gente já está indo para a reta final, não quer dizer que eu vou terminar agora. Há 4 pontos que eu queria ver com os irmãos, 4 aspectos importantes que eu queria ver com os irmãos. Número 1, a respeito do resgate. O que isso proporciona para nós? O que isso traz de importância para nós? Esse resgate maravilhoso, incomparável. O que isso traz para nós? Número 1, Ele nos resgatou da maldição. A gente era maldito. A gente era maldito. Gálatas capítulo 3, versículo 13, já está na tela. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele homem que for pendurado no madeiro. E Ele foi para lá, no nosso lugar. Então, irmãos, número 1, Ele nos resgatou da maldição. O pior estava preparado para nós. Ele falou o seguinte: espera aí, isso acaba hoje. Isso acaba hoje para quem quer. Acaba hoje para quem quer. Número 2, não fomos simplesmente resgatados e falaram: agora você segue a sua vida. Não foi isso. Número 2, nós fomos resgatados como filhos. Fomos adotados como filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Olha que coisa linda que o Senhor traz para nós. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Que resgate é esse?
além de te resgatar da maldição, do lugar terrível que você estava caminhando, além dele tirar você de lá, nos tirar de lá, ele falou assim: olha, agora eu não só te salvei, agora você é meu filho, eu estou te adotando, você agora é filho. Mas a gente precisa andar como filho, a gente precisa caminhar como filho. Caminhar como filho tem mais promessa. Caminhar como filho tem mais promessa. Número 3, não somos mais escravos do pecado. Quando você é resgatado, você se torna filho, você não é mais escravo do pecado, ele não tem mais domínio sobre você. Se tiver, alguma coisa está errada. Se tiver, esse resgate não foi um resgate por inteiro. A gente precisa pensar nisso. Se ainda eu estou escravo de algum tipo de pecado, alguma coisa está errada, porque se nós fomos regenerados, é porque nós nascemos de novo. Se nós nascemos de novo, o pecado não tem mais domínio sobre nós. E se tiver, tem alguma coisa errada nesse negócio, que precisa ser tratado. Alguma coisa que precisa ser tratado. Gálatas 4, versículo 7, a parte A diz isso: nós não somos escravos do pecado, de sorte que já não és escravo, porém filho. Escravo é uma coisa, filho é outra. Se queremos ser escravos do Senhor, é com a orelha furada. Eu quero ser voluntariamente. Ninguém está me obrigando, eu quero servir a Ele voluntariamente. Eu quero ser escravo. Ele fala: olha, vocês não são mais servos, vocês são amigos. Tantas promessas que o Senhor tem para nós, porque nós reconhecemos o resgate do Senhor como um resgate incomparável. Incomparável. E número 4, esse resgate maravilhoso, também somos herdeiros de uma eternidade. Gálatas 4, versículo 7, a parte B. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Que resgate é esse? Que além de nos tirar do pecado, nos lavar, nos limpar, nos regenerar, nos adotar como filhos, ainda vamos ter herança. Você conhece algum outro tipo de caminho que te dê herança? Eu não conheço. Pode ter falsas heranças, falsa esperança, mas uma herança verdadeira, daquele que falou: eu vou, mas vou preparar lugar. E Ele está preparando lugar para cada um de nós. Isso é herança. É uma herança incorruptível, porque diz que Ele não foi por ouro nem prata. Não foi por ouro nem prata. Uma herança incorruptível, que só Ele pode dar. Não existe outra, não, porque religiões, no final das contas, meu irmão, não existe final das contas, só há um caminho, e esse caminho é Jesus, esse caminho que traz esperança de vida eterna e herança incorruptível com Deus. Mas para isso, eu preciso entender, que se eu fui resgatado, eu não posso deixar nem a ponta da minha unha lá, porque isso vai contaminar todo o corpo, vai contaminar todo o corpo. E voltando para a primeira de Pedro, do capítulo 1, versículo 13, o que Pedro vem ensinar para nós de forma contundente do texto inicial que nós fizemos? Portanto, cingindo os vossos lombos, o lombo do vosso entendimento. A gente está entendendo o que a gente está aprendendo? A gente está compreendendo aquilo que está sendo falado? Ele diz: sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Não saia apelando para coisas que o Senhor não mandou. Às vezes a gente passa por luta, dificuldade, aflição, a gente apela.
começa a apelar, porque a gente não quer esperar na graça. Não, tem que buscar uma solução, Espera no Senhor. Espera no Senhor. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. É fácil? Nunca foi. Não é fácil. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. E Ele continua dizendo: Ele se ofereceu na revelação de Jesus Cristo como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Semana passada nós falamos que conhecimento não é obediência, e se nós somos ignorantes, somos porque nós queremos ser, porque o tempo todo a gente está sendo orientado, estamos sendo repreendidos, estamos sendo exortados, estamos sendo ensinados, estamos sendo direcionados. A gente toma a decisão errada porque a gente quer. Quantas vezes o Senhor vai precisar nos resgatar? Quantas vezes? Não é possível. Já resgatei uma vez, e de novo, e de novo, e de novo. A bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor. Irmãos, tem uma hora que a gente sabe que pode acontecer o que não deve, pelo menos que a gente não espera que aconteça. Versículo 15, mas começando aquele que vos chamou, sede santo em toda, irmãos, é toda, sede santo em toda a maneira de viver. O resgate é integralmente, e viver para o Senhor em toda a maneira de viver em santidade. Pastor, está difícil. Eu sei que está difícil, tempo que a gente está vivendo, eu sei que está difícil, mas a palavra do Senhor fala isso para a gente fazer isso. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou. Sede santo. A gente vai ser santo? Não vai. Vou te dar um aviso: você não vai. Você vai ser santo na eternidade. Pastor, o que eu preciso? Ele não falou que você vai ser santo para ser salvo? Se esperar essa gente, ninguém vai para o céu, pode ter certeza, ninguém vai. Mas ele diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então o que a gente precisa? Buscar, estar num processo de santificação. Aí eu vou assim, aí ele vai olhar para nós como santos. Ele vai olhar para nós como santos. Aí sim, a gente está em outro processo, outro nível com Deus. Versículo 18, lá no final: sabendo que não foi por coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver por tradição, etc. Às vezes a gente quer manter coisas na nossa vida, mas a minha tradição de família e tal. Irmãos, a palavra de Deus é outra coisa. A gente deixa as coisas para trás que não fazem parte da nossa vida com Deus. E finalmente, versículo 20, enquanto você fica de pé: o qual, na verdade, em outro tempo, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de... Você pode falar: por amor de mim. Por amor de mim. Não foi por vós, foi por mim. Fala assim: foi por mim. Foi por você e foi por mim. Tudo isso que aconteceu, irmãos, tudo isso que aconteceu, é porque o amor dele é incompreensível. A gente não compreende. Por que ele nos resgatou? A maioria de nós, que estávamos perdidos, ele nos resgatou. A gente não compreende, porque ainda que a gente fique tropeçando, caindo, ele está sempre pronto para nos resgatar. E se você está aqui nesta manhã, é porque você sabe o que você precisava ouvir e o que você precisa fazer na sua vida. Você precisa tomar uma decisão. Ou você é uma pessoa resgatada integralmente pelo Senhor. Integralmente, não é parte. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu faço, amanhã eu não faço. Hoje eu estou muito santo, amanhã eu não estou muito santo. Hoje eu tenho um comportamento de crente, amanhã nem tanto. Eu sei que a gente falha. Eu sei que no final do dia, eu creio que a maioria de nós fala: Senhor, obrigado pelo dia, me perdoe pelos pecados. Me perdoe, falei, pensei, agi, deixei de fazer. A gente faz isso.
Mas há coisas, irmãos, em nós, que a gente precisa tirar. Não adianta ninguém chegar para você, você precisa tirar isso da tua vida, rapaz. Olha para o caminho que você está indo. Olha para o caminho que você está indo. Esse caminho é perigoso. Você sabe a comunhão e a intimidade que você tem com Deus. Você sabe o que o Senhor espera de você. O posicionamento que você precisa ter com Ele. Mas aí às vezes a gente vai postergando atitudes, decisões, e as consequências vêm. As consequências vêm. E por amor, às vezes Deus permite que a gente seja exprimido. A gente passe por um momento difícil, para que a gente se posicione. Está difícil? Está muito complicado? Lembre das promessas. Lembre das promessas. Lembre que a nossa vida passa muito rápido. Pedro falou que nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos, irmãos. Isso aqui apenas é muito rápido. É muito rápido. A gente olha para trás e fala: meu Deus, tanto tempo já passou. Falei aqui na quarta-feira. No outro dia nasceu a Maria Clara, já fez 3 anos. Daqui a pouco está uma mocinha. Passa rápido. Passa rápido. A gente envelhece que nem percebe. A gente não percebe. A gente não percebe. Quer ver como é que você se sente que você está envelhecido? Encontra alguém do seu tempo de escola, de adolescência, de coisa. Encontra com eles hoje. Você vai se assustar com eles, mas não se espante, eles também vão se assustar com você. Falar: caramba, fulano está velho, né? Você acha que ele vê você. Rapaz, o cara não tem mais cabelo. Ela era tão magrinha. Ele era tão assim. A gente não percebe o que o tempo passa. A gente acha que... E passa rápido. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. O tempo de tomar uma postura com o Senhor é hoje. É hoje. A gente vai estar louvando o Senhor. Se tiver alguém nesta manhã aqui que queira ser resgatado integralmente pelo Senhor para ter vivas esperanças, você vai ter a oportunidade de levantar sua mão assim. Eu quero ser resgatado integralmente pelo Senhor. Pronto, é só levantar a mão, você já tem oportunidade. Semana passada foi o João Vitor, não é isso? João Vitor, não esqueci nem o nome dele. João Vitor veio aqui, ó. Eu quero. Tem mais alguém nesta manhã aqui? Essa manhã de resgate. Esta é uma manhã de resgate. O Senhor quer te resgatar integralmente. Pastor, já estou na igreja já faz tempo. O que adianta você estar na igreja há muito tempo, se você não entregou a sua vida integralmente, deixou o Senhor te resgatar por inteiro? Se você tem 20% resgatado, 80% resgatado, 90% resgatado, 99% resgatado, você não vai para o céu. Você tem que estar resgatado inteiramente, 100%, integralmente para o Senhor. Você tem oportunidade nesta manhã de falar: Senhor, eu quero 100%, eu quero 100%, eu quero 100%. Vamos estar louvando ao Senhor e você vai ter oportunidade de vir à frente, se você tiver essa coragem diante de Deus. Aleluia. Que tipo de perfume você tem exalado? Que tipo de perfume você tem exalado? Se não fosse a bondade do Senhor, estaríamos mortos. Se não fosse o Senhor nos resgatar cada dia, já estaríamos mortos. Que esta manhã seja uma manhã de conscientização de cada um de nós, que a gente precisa ser resgatado integralmente por Ele,
andar com integridade de vida na presença dEle. E pedir ao Senhor que aquilo que ainda não foi resgatado, aquilo que não foi resgatado, seja resgatado hoje. Nossos orgulhos, as nossas vaidades, os nossos comodismos, aquilo que ainda nos prende, aquilo que ainda nos escraviza, aquilo que nos escraviza. É uma manhã de libertação, é uma manhã de libertação, e o Senhor está aqui para te libertar e dizer: eu te resgato hoje, totalmente, você é totalmente meu, você é totalmente meu, não quero você por metade, por um terço, eu quero você por inteiro. Declare isso para o Senhor hoje: Senhor, eu quero ser integralmente teu, quero te servir integralmente, ser fiel integralmente a ti. Te adoramos nesta manhã, Senhor, pela tua infinita bondade, a tua infinita graça sobre nós. Obrigado pela tua presença em nosso meio, Senhor, pelo teu Espírito que fala conosco, que nos convence, que nos exorta, que nos renova, que nos fortalece. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor. Que saímos renovados aqui hoje, mais crentes, mais fiéis. E que o perfume que a gente exale, Senhor, seja um aroma agradável às pessoas que estão ao nosso lado, como testemunho, como exemplo, como referência, para que o teu nome seja exaltado, Pai. Te louvamos por esta manhã, Senhor. Queremos te pedir no nome de Jesus, guarda pela nossa saída, livra do mal, do perigo como tens livrado, Senhor, guardando cada um dos teus filhos nesses dias maus e violentos. Tu sabes que dependemos de ti, Senhor. É só tua bondade e graça sobre nós, reconhecemos isso, e por isso te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Paizinho querido, e que as doces consolações do Espírito Santo, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos exorta, que nos repreende e que nos resgata todo o tempo, seja com cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos dizem: Deus te abençoe, vai em paz, semana abençoada, queridos.